Quantas vezes você abriu a Bíblia procurando uma resposta rápida, uma confirmação para algo que já sentia ou uma frase de efeito para o seu dia? Todos nós já fizemos isso. Buscamos conforto, direção, e isso é natural. Mas e se eu te contar que o maior perigo na nossa relação com as Escrituras não é a falta de fé, mas sim o excesso de certeza? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre algo fundamental, algo que pode transformar completamente a maneira como você lê a Bíblia. Já se inscreve nesse canal? Antes de abrir a palavra de Deus, existe algo que a gente precisa fechar: o nosso próprio ego. Pense comigo. Por que lemos a Bíblia? Muitas vezes a nossa motivação secreta não é sermos confrontados, mas sim sermos confirmados. Confirmados naquilo que a gente já acredita, nas doutrinas que aprendemos desde criança, naquilo que a nossa tradição religiosa sempre nos ensinou, ou naquilo que a nossa experiência pessoal parece validar. A gente chega no texto com uma lista de compras, procurando versículos que se encaixem perfeitamente nas nossas ideias pré-concebidas. É como se a Bíblia fosse um espelho e a gente só quisesse ver o nosso próprio reflexo nela. Mas a Bíblia não foi escrita para ser um eco das nossas opiniões. Ela não foi projetada para se ajustar à nossa visão pessoal, cheia de filtros das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas preferências e da nossa história de vida. Pelo contrário, a palavra de Deus foi escrita para corrigir a nossa visão, para limpar essa nossa lente que está embaçada. Quando a gente lê as Escrituras, filtrando tudo por quem nós somos, corremos um risco gigantesco, o risco de não ouvir a voz de Deus. Mas apenas ouvir a nós mesmos, usando versículos bíblicos para dar mais autoridade aos nossos próprios pensamentos e vontades. A gente transforma a palavra viva em um simples ventríloco das nossas próprias ideias. É por isso que estudar a Bíblia de forma fiel e honesta exige algo que se tornou extremamente raro nos dias de hoje: humildade. Humildade intelectual para admitir que talvez a gente não saiba de tudo. Humildade espiritual para se colocar debaixo da autoridade do texto. Estudar a Bíblia de verdade exige uma disposição para desaprender. Sim, você ouviu certo. Desaprender. Desaprender interpretações equivocadas, desaprender tradições humanas que foram colocadas acima da própria palavra, desaprender a usar o texto para justificar nossos próprios preconceitos. Esse processo exige muita coragem, a coragem de ser confrontada pelo texto, a coragem de permitir que a Bíblia diga o que de fato ela diz, e não o que nós gostaríamos que ela dissesse. Porque no fim das contas, Deus não se revela nas Escrituras para validar as nossas experiências pessoais, por mais genuínas que elas sejam. Ele não se revela para nos dar um selo de aprovação nas tradições humanas que construímos ao longo dos séculos. Ele se revela para nos transformar pela verdade dele. E essa verdade muitas vezes vai chacoalhar as nossas estruturas. E é por isso que se dedicar a um estudo bíblico fiel é tão importante. O objetivo não é ganhar debates teológicos no almoço de domingo. Não é só ter munição para defender o nosso sistema doutrinário. O objetivo é muito mais profundo e pessoal também. É nos rendermos àquilo que Deus realmente falou. É uma jornada de submissão, de entrega, de confiança. Então, como a gente faz isso na prática? O primeiro passo é aprender a ouvir o texto antes de correr para aplicá-lo na nossa vida. Muitas vezes a gente lê um versículo e já pensa: isso aqui serve para aquela situação no meu trabalho, ou isso aqui confirma o que eu sinto sobre tal pessoa. Calma. Antes da aplicação, vem a observação e a interpretação do texto. O que esse texto significou para as pessoas que ouviram ele pela primeira vez? Qual era o contexto histórico, cultural e literário daquela passagem? Quem estava falando? Para quem e por quê? Sem essas perguntas, a gente corre o risco de arrancar um versículo do seu lugar e forçá-lo a dizer algo que ele nunca quis dizer. Isso nos leva ao segundo passo:
precisamos aprender a respeitar o contexto antes da nossa experiência. A nossa experiência é válida, nossas dores são reais, nossas alegrias importam para Deus, mas a nossa experiência não é a autoridade final para interpretar a Bíblia. A autoridade é o próprio texto dentro do seu contexto original. Quando a nossa experiência parece contradizer o que a palavra claramente ensina, a nossa postura não deve ser a de torcer o texto para que ele se encaixe na nossa vivência. A postura do discípulo é submeter a nossa experiência à luz da palavra e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a alinhar a nossa vida com a verdade dele. E por fim, o terceiro passo, que resume tudo: precisamos submeter a nossa lente pessoal, a nossa visão individual à luz da palavra. Imagine que você está usando óculos, com uma lente toda colorida e distorcida. Você olha para uma página branca e a enxerga amarela e manchada. A questão é que o problema não está na página, mas está nos seus óculos. A palavra de Deus é essa página perfeitamente branca, é a luz pura. Nós somos aqueles que chegam com óculos cheios de distorções, por conta das nossas experiências de vida. O estudo bíblico fiel é o processo de tirar esses óculos, limpá-los e às vezes até trocá-los por uma lente nova, ajustada pela ótica de Deus. Essa jornada nem sempre será fácil. Ela exige paciência, estudo, oração, acima de tudo, um coração ensinável. Mas eu te garanto, não há nada mais libertador e transformador do que encontrar a Deus na sua palavra de uma forma pura e genuína. Quando paramos de tentar fazer com que a Bíblia se pareça conosco, finalmente começamos a ser transformados para nos parecermos mais com Cristo, porque no reino de Deus, a palavra não se adapta a nós. Nós é que somos ajustados, moldados e refeitos por ela. E essa é a beleza do Evangelho. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o que nós achamos, é sobre o que Ele falou. Então, da próxima vez que você for abrir a sua Bíblia, faça essa oração simples. Senhor, fecha o meu ego. Abre os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração para ouvir a tua voz e não a minha. Que a tua palavra me transforme. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Essa é a abertura do nosso estudo bíblico. Compartilha com alguém que também precisa estar dentro desse estudo junto com a gente.